Esta é a história de um homem que passou 29 anos acreditando que o problema era ele. Imagine crescer em uma casa onde o amor é racionado, onde o prato de comida do seu irmão é sempre mais cheio e o seu quarto é o depósito da casa. Por quase 3 décadas, Renato aceitou as migalhas emocionais e materiais de seus pais, Otávio e Heloísa, acreditando que sua existência era um fardo. Mas a verdade tem um jeito peculiar de emergir, geralmente no momento mais inconveniente. O que começou como um comentário embriagado em um almoço de Natal se transformou em uma caçada por identidade que revelaria um crime esquecido e uma teia de mentiras que sustentava toda a sua árvore genealógica. Prepare-se para um relato sobre a busca por justiça em meio aos escombros de uma família construída sobre o engano. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Eu tinha 6 anos quando entendi, pela primeira vez, que a minha fome não tinha o mesmo peso que a da minha irmã, Sabrina. Lembro-me perfeitamente do cheiro do bife acebolado que minha mãe, Estela, preparava na nossa cozinha em uma tarde quente de verão, no interior de São Paulo. O som do chiado da carne na frigideira parecia uma música para o meu estômago vazio, mas quando nos sentamos à mesa de jacarandá, o prato de Sabrina veio transbordando. Arroz soltinho, feijão por cima, uma batata frita dourada e o bife macio, cortado em tiras perfeitas. Para mim, meu pai, Rodolfo, estendeu um prato com uma colher murcha de arroz, o fundo do feijão que já estava começando a queimar e um pedaço de gordura que sobrara da limpeza da carne. Coma tudo, Bernardo. Não, desperdice o que lhe damos, disse ele, sem sequer desviar os olhos do telejornal. Essa foi a tônica dos meus 29 anos de vida. Cresci em uma casa onde o privilégio tinha nome e sobrenome. Sabrina. Enquanto ela dormia em um quarto amplo, com ar-condicionado e paredes adornadas com fotos de suas viagens e conquistas, eu ocupava o que costumávamos chamar de quarto dos fundos. Era, na verdade, um depósito de ferramentas e malas velhas transformado em dormitório, onde o cheiro de mofo lutava diariamente contra o odor do desinfetante barato que eu mesmo usava para limpar o chão. Não havia fotos minhas nas paredes da sala. Se um estranho entrasse na nossa casa, juraria que Rodolfo e Estela tinham apenas uma filha. Eu era uma espécie de fantasma que prestava serviços. Era eu quem lavava o carro aos sábados, quem capinava o jardim sob o sol de 40 graus e quem buscava as encomendas de Sabrina nos correios enquanto ela fazia as unhas. Eu me perguntava, todas as noites, o que eu tinha de errado? Será que eu era uma criança difícil? Será que meu nascimento trouxe alguma desgraça financeira que eu desconhecia? Eu tentava compensar minha suposta falha, sendo o melhor aluno da escola, o filho mais silencioso, o mais prestativo. Mas o esforço era em vão. O real era contado com precisão, cirúrgica quando se tratava de mim. Se eu precisava de um tênis novo para a escola, era um drama que durava semanas, culminando em um par de segunda mão comprado em algum bazar de igreja. Para Sabrina, o shopping era o limite. Ela desfilava com marcas caras, e meus pais sorriam, orgulhosos, como se o brilho dela justificasse a minha opacidade. O ápice dessa dinâmica doentia aconteceu no último almoço de Natal. A casa estava cheia, o que era raro, já que meus pais evitavam visitas longas para que ninguém notasse o abismo entre os filhos. O calor em Ribeirão Preto estava sufocante, e o ventilador de teto da sala girava com um ruído metálico irritante, como se protestasse contra a falsidade daquela celebração. Estela havia passado a manhã preparando um banquete. O peru estava dourado, o cheiro de cravo e canela invadia as narinas, e a mesa estava posta com a melhor louça. Eu, como sempre, fiquei encarregado de servir as bebidas e garantir que ninguém ficasse com o copo vazio. Minha tia Zulmira, a irmã mais nova e ovelha negra do meu pai, já estava no seu quarto copo de caipirinha de limão. Zulmira sempre foi a pessoa que falava o que ninguém queria ouvir, mas todos sabiam que ela guardava segredos que faziam o estômago de Rodolfo revirar. Ela me observava enquanto eu servia o vinho importado para Sabrina,
que reclamava que a bebida não estava na temperatura ideal, e depois voltava para a cozinha para comer meu prato de arroz com passas e sobras de peru frio, em pé, perto da pia. Rodolfo, você não tem vergonha nessa cara de pau, não? Disparou Zulmira, com a voz levemente arrastada pelo álcool, mas com uma lucidez cortante. O barulho dos talheres batendo nos pratos cessou instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi tão denso que eu podia ouvir o gelo derretendo no copo de Stella. Calha a boca, Zulmira. Você já bebeu demais. Vá para o quarto descansar, retrucou meu pai, com o rosto subitamente pálido, as mãos cerradas sobre o guardanapo de pano. Zulmira soltou uma risada estridente, daquelas que arrepiam a espinha. Ela se levantou, cambaleante, e caminhou até a cozinha, apontando o dedo trêmulo para mim e depois para os dois sentados à mesa. Ela olhou nos meus olhos com uma mistura de pena e fúria reprimida por décadas. Foi então que ela soltou as 5 palavras que explodiram como uma granada no centro da nossa sala de jantar, destruindo 29 anos de uma farsa meticulosamente construída. Você não é filho deles. O mundo parou. Eu senti meus joelhos fraquejarem e precisei me apoiar no balcão de granito para não cair. O suor frio escorria pelas minhas costas e o som do ventilador pareceu se transformar em um rugido ensurdecedor. Olhei para Stella, esperando que ela risse, que brigasse com a irmã, que me abraçasse e dissesse que Zulmira estava louca. Mas o que vi foi o rosto de uma mulher que acabara de ver um cadáver ser desenterrado no quintal. Ela cobriu a boca com as mãos, e seus olhos transbordaram de um pavor puro e absoluto. Rodolfo se levantou tão rápido que a cadeira tombou para trás, atingindo o piso de cerâmica com um estrondo seco. Saia da minha casa, Zulmira! Agora! Ele gritou, mas sua voz não tinha autoridade. Tinha desespero. Sabrina, ao meu lado, parecia confusa, mas havia um brilho de desprezo em seu olhar, como se a revelação apenas confirmasse que eu era, de fato, um intruso em seu reino perfeito. Zulmira não se moveu. Ela deu um passo em minha direção e sussurrou, alto o suficiente para que todos ouvissem. Eles te pegaram, Bernardo. Eles te tiraram de onde você pertencia e te criaram como um bicho para aliviar a culpa. Faça o teste, garoto. Faça o teste de DNA e veja a casa de cartas desmoronar. Naquela tarde de Natal, o banquete apodreceu sobre a mesa. Meus pais me imploraram, de joelhos no chão da cozinha, chorando e jurando que Zulmira era uma mentirosa vingativa. Eles diziam que um teste de DNA seria uma ofensa imperdoável ao amor que eles supostamente tinham por mim. Mas pela primeira vez na vida, eu não senti fome de comida ou de aprovação. Eu senti fome de verdade, e eu sabia que, custasse o que custasse, eu iria descobrir quem eu era e por que aquela família me tratava como um prisioneiro da própria existência. Os dias que se seguiram ao fatídico almoço de Natal foram os mais longos e asfixiantes da minha vida. A casa, que sempre foi um lugar de opressão silenciosa, transformou-se em um campo de batalha onde as armas eram olhares de soslaio e sussurros que cessavam assim que eu entrava em um cômodo. O calor de Ribeirão Preto parecia mais denso. Uma massa de ar quente que carregava o cheiro de mofo do meu quarto e o aroma constante de café passado que Stella usava para mascarar a tensão. Eu não conseguia mais comer. Cada garfada de arroz seco parecia areia na minha garganta. E a imagem de Zulmira apontando o dedo para a hipocrisia de Rodolfo se repetia em um loop infinito na minha mente. 3 dias depois, decidi que não podia mais viver naquela penumbra. Peguei o ônibus circular sob um sol que fazia o asfalto brilhar e fui até o bairro Ipiranga, onde Zulmira morava em uma casa de muros baixos e pintura descascada. O cheiro de cigarro de palha e jasmim do quintal dela sempre foi meu único refúgio na infância. Encontrei-a sentada em uma cadeira de balanço de vime, sóbria, mas com os olhos carregados de uma melancolia antiga. Eu sabia que você viria, Bernardo, disse ela, servindo-me um copo de água gelada em um copo de requeijão de vidro. O que eu disse no Natal não foi o álcool falando. Foi a minha consciência que não aguentava mais ver você sendo tratado como um resto de gente por quem deveria te dar o mundo. Zulmira me contou, entre pausas longas e suspiros pesados, que Rodolfo e Stella haviam perdido um bebê pouco depois de Sabrina nascer.
Estela entrou em uma depressão profunda. E Rodolfo, um homem que sempre resolveu tudo com dinheiro e falta de escrúpulos, deu um jeito. Ela não sabia os detalhes técnicos, se eu fora comprado, roubado ou fruto de um acordo obscuro em uma clínica clandestina que já não existia mais. Mas ela sabia que, no dia em que me trouxeram para casa, não houve celebração. Eu cheguei como um substituto funcional, uma peça de reposição que nunca encaixou no coração deles. Eles te criaram com o mínimo necessário para você não morrer, mas com o desprezo necessário para você nunca se sentir igual a eles. Zulmira tocou minha mão, e a pele dela era fria. Faça o teste, meu filho. Só a verdade vai te libertar dessa corrente. Voltei para casa com a cabeça latejando. Eu precisava de amostras. Naquela noite, esperei que todos dormissem. O som do ar-condicionado de Sabrina no andar de cima era um zumbido constante, um lembrete do conforto que eu nunca tive. Entrei no banheiro social, com o coração martelando contra as costelas, sentindo o suor frio ensopar minha camiseta de algodão velho. Abri a gaveta de Estela. Lá estava a escova de cabelo dela, de cerdas naturais, cheia de fios castanhos. Usei uma pinça para colher 5 ou 6 fios, guardando-os em um envelope de papel pardo com as mãos trêmulas. Faltava Rodolfo. Fui até a cozinha e encontrei o copo de uísque que ele deixara sobre a mesa lateral antes de subir. Havia um resto de líquido âmbar e as marcas nítidas de seus lábios na borda de cristal. Com um cotonete e o máximo de cuidado, coletei a saliva residual, sentindo uma náusea profunda. Eu estava investigando meus próprios pais como se fossem criminosos em um seriado de TV. Mas a verdade era que eu me sentia o próprio crime sendo desvendado. No dia seguinte, fui ao laboratório de análises clínicas no centro da cidade. O ambiente era asséptico, com cheiro de álcool 70% e o barulho rítmico de uma impressora matricial ao fundo. O custo do teste era de R$ 900, quase todas as minhas economias, guardadas em um pote de achocolatado embaixo do meu colchão. A atendente, uma mulher de óculos que não parecia interessada no meu drama pessoal, apenas pegou os envelopes e me deu um protocolo. O resultado sai em 15 dias úteis, Sr. Bernardo. Você receberá um e-mail com a senha de acesso. Aqueles 15 dias foram um purgatório. Em casa, e o clima atingiu o ponto de ebulição. Rodolfo tentou uma última cartada de manipulação. Ele me chamou no escritório, um cômodo que eu raramente tinha. Permissão para entrar. Cercado de livros de capa dura e o cheiro de couro velho. Bernardo, eu sei que você foi atrás daquela bêbada, disse ele, sem tirar os olhos de uma planilha. Se você seguir com essa loucura de teste de DNA, você está fora desta casa. Não aceitarei essa desonra sob o meu teto. Nós te demos comida, teto e educação. Você é um ingrato. Vocês me deram sobras, Rodolfo, respondi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Pela primeira vez, não baixei o olhar. Vocês me deram o quarto dos fundos e a sensação de que eu era um erro. Se eu sou seu filho, por que o amor de vocês sempre teve preço e medida? Ele não respondeu. Apenas apontou para a porta com um gesto brusco. Estela chorava pelos cantos, uma encenação dramática de mãe ferida, enquanto Sabrina postava fotos de sua nova bolsa de grife, ignorando completamente o incêndio que consumia a nossa fundidade. Na manhã do 16º dia, eu estava em uma lan house barulhenta, pois não queria usar o computador da casa e deixar rastros no histórico. O som de jovens jogando e o clique-clique incessante dos teclados criavam um ruído de fundo que parecia amplificar o silêncio do meu interior. Digitei o site do laboratório. Minhas mãos estavam tão úmidas que o mouse escorregava. Inseri o protocolo. Inseri a senha. O arquivo PDF abriu lentamente. Meus olhos saltaram direto para a conclusão no rodapé da página. Probabilidade de maternidade de Estela Ferreira, 0%. Probabilidade de paternidade de Rodolfo Ferreira, 0%. Eu não era um deles. Eu não tinha o sangue daquelas pessoas que me humilharam por quase 3 décadas. Uma onda de alívio, misturada com um ódio incandescente, percorreu minha espinha. Eu não era o filho difícil, ou o erro da natureza. Eu era uma vítima. Mas mais do que isso,
Eu era agora o dono do segredo que poderia destruir o império de reputação que Rodolfo tanto prezava na cidade. Saí da lan house e o sol de meio-dia me cegou por um instante. Eu não tinha para onde ir, mas pela primeira vez na vida, eu sabia exatamente quem eu não era. E o plano de vingança começou a se desenhar na minha mente com a clareza de um cristal. Se eles haviam me tratado como um estranho por 29 anos, eles agora conheceriam o que um estranho, movido por décadas de fome emocional, era capaz de fazer. Caminhei de volta para aquela casa que nunca foi minha, sentindo o peso do papel impresso no bolso de trás da calça. O sol de Ribeirão Preto, implacável, parecia querer derreter o asfalto sob meus pés, mas por dentro eu era puro gelo. O suor que escorria pelas minhas têmporas não era de calor, era da adrenalina que pulsava em cada terminação nervosa. Eu não era mais o Bernardo acuado, o filho Sobra, o fantasma que limpava o jardim. Eu era o portador de uma sentença. Ao atravessar o portão de ferro fundido, o rangido metálico soou como o início de um julgamento. O jardim, que eu mesmo havia cuidado com tanto zelo, parecia agora um cenário de teatro mal montado, com suas flores bem podadas escondendo a podridão que corria sob a terra. Entrei em silêncio. O cheiro de lustramóveis e o frescor artificial do ar-condicionado central me receberam como uma bofetada. Na sala, o silêncio era interrompido apenas pelo tic-tac rítmico do relógio de carvalho na parede, um objeto caro que Rodolfo exibia como símbolo de sua pontualidade e retidão. Eu sabia que precisava de mais do que apenas o DNA. Precisava saber de onde eu viera. Se eu não era filho deles, quem eram as pessoas que passaram 29 anos chorando por um filho que nunca voltou para casa? Aproveitei que Sabrina estava no clube e que Stella tinha saído para uma de suas reuniões de caridade. A ironia de uma mulher que fingia bondade para o mundo enquanto negava comida ao próprio filho nunca me pareceu tão gritante. Fui direto ao escritório de Rodolfo. Ele raramente esquecia a porta aberta, mas a arrogância é o primeiro passo para o descuido. Ele acreditava que eu jamais teria coragem de desafiá-lo. As prateleiras de mogno estavam carregadas de pastas azuis, organizadas por data. Meu coração batia tão forte que eu temia que as costelas quebrassem. Comecei a revirar o ano de 1997. Meus dedos, trêmulos, folheavam papéis de banco, recibos de fazendas e escrituras. Foi então que encontrei uma pasta parda, sem etiqueta, escondida atrás de uma coleção de leis tributárias. Dentro dela, não havia documentos oficiais, mas recortes de jornais da época, amarelados pelo tempo e com aquele cheiro característico de papel velho e esquecido. A manchete de uma folha local de outubro de 1997 me fez perder o fôlego. Recém-nascido desaparece de maternidade pública após apagão. Havia uma foto granulada em preto e branco de uma mulher jovem, com os olhos inchados de tanto chorar, segurando uma mantinha vazia. O nome dela era Clarice. Segundo a reportagem, ela era uma auxiliar de limpeza que dera à luz um menino saudável, mas que, durante uma falha no sistema elétrico do hospital, fora levado do berçário. Ao lado do recorte, havia um comprovante de transferência bancária no valor de R$50 mil. Uma fortuna para a época, destinada a um antigo diretor do hospital, um homem que já havia falecido há anos. Eu não fui apenas pegue, como Zulmira dissera. Eu fui comprado. Fui a mercadoria que Rodolfo adquiriu para substituir o filho que Stella perdera. Uma tentativa torta de manter as aparências de uma família perfeita. Mas, como eu não era o sangue deles, eles nunca conseguiram esconder o desprezo pela peça de reposição. Eu era um lembrete vivo do crime deles, e por isso eu precisava ser diminuído, humilhado e mantido na sombra. Guardei os recortes e o teste de DNA em uma pasta. Ouvi o som do carro de Rodolfo entrando na garagem. O barulho do motor era o sinal para o ato final. Fui para a cozinha e, pela primeira vez na vida, sentei-me à cabeceira da mesa de jantar, o lugar que era exclusivo do patriarca. Preparei um café forte, o aroma amargo preenchendo o ambiente enquanto eu esperava. Rodolfo entrou na cozinha com sua pasta de couro, a expressão de cansaço rapidamente se transformando em fúria, ao me ver ocupando o seu lugar.
Estela vinha logo atrás, carregando sacolas de lojas de grife, seu rosto impecavelmente maquiado, congelando ao notar a minha postura. O que você pensa que está fazendo sentado aí, Bernardo? A voz de Rodolfo era um trovão contido. Perdeu o juízo de vez? Saia da minha cadeira e vá para o seu quarto. Já conversamos sobre a sua insolência. Eu não me movi. Tomei um gole lento do café, sentindo o calor queimar minha língua. O quarto dos fundos, você quer dizer? Respondi, com uma calma que parecia enlouquecê-los. Ou talvez o depósito de ferramentas onde vocês me esconderam por quase 3 décadas. Sabe, Rodolfo, eu estive pensando, por que vocês gastariam R$50 mil em 1997 para comprar um bebê de uma mulher pobre e depois tratá-lo como um animal de carga? O rosto de Estela ficou pálido, um tom de cinza que nem a maquiagem mais cara poderia esconder. As sacolas de compras caíram no chão com um ruído seco. Rodolfo deu um passo à frente, a mão levantada como se fosse me agredir, mas parou quando eu deslizei o teste de DNA e o recorte do jornal sobre o tampo de mármore da mesa. Se você encostar um dedo em mim, esses documentos e os originais que estão protegidos com um advogado vão direto para o Ministério Público, eu disse, cada palavra saindo como uma lâmina afiada. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que vocês fizeram com a Clarice. Eu sei que vocês destruíram a vida de uma mulher para sustentar essa mentira de família perfeita. Bernardo, por favor. Estela começou a soluçar, uma reação instintiva de quem tenta se passar por vítima. Nós fizemos isso por amor. Eu estava desesperada. Eu não suportava a perda. Nós te demos uma vida que você nunca teria com aquela mulher. Vocês me deram uma vida de migalhas. Eu gritei, perdendo a calma pela primeira vez. O som da minha voz ecoou pelas paredes da casa, quebrando o silêncio de anos de submissão. Vocês me usaram para tapar um buraco e depois me puniram por eu não ser o que vocês queriam. Vocês não me deram uma vida, vocês me deram uma sentença de prisão. Rodolfo parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Ele se apoiou no balcão, a arrogância escorrendo pelo ralo. O que você quer? Ele perguntou. A voz rouca, sem o brilho do poder. Dinheiro? Você quer uma parte da herança? Eu posso te dar uma quantia, Bernardo. Podemos resolver isso de forma civilizada. Eu ri. Uma risada amarga que vinha do fundo da alma. Eu não quero o seu dinheiro sujo, Rodolfo. Eu quero a minha identidade. E eu quero que vocês paguem pelo que fizeram, não só comigo, mas com a minha verdadeira mãe. Eu já entrei em contato com um investigador particular. Clarice está viva. Ela mora em uma cidade vizinha, ainda trabalhando como auxiliar de limpeza, vivendo em um quartinho que é provavelmente menor do que o depósito onde vocês me enfiaram. Apontei para a porta. Amanhã cedo, eu vou até ela, e vocês vão começar a preparar as malas, porque eu não vou apenas processar vocês por sequestro e falsidade ideológica. Eu vou tirar de vocês a única coisa que vocês realmente amam, a reputação. Todo mundo nesta cidade vai saber que o grande empresário Rodolfo Ferreira é um sequestrador de bebês. Sabrina, que assistia a tudo da porta da sala, começou a chorar, mas não era um choro de arrependimento. Era o choro de quem percebia que sua vida de luxo estava prestes a evaporar. Eu me levantei, peguei a pasta e caminhei em direção à saída. Não olhei para trás. O ar lá fora, embora quente, parecia finalmente puro. O capítulo 3 da minha vida estava se encerrando sob as cinzas de um império de mentiras. E o capítulo 4 começaria com o abraço que eu esperei 29 anos para receber. Saí daquela mansão na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol ainda lutavam para atravessar a névoa densa que cobria as avenidas largas e pretensiosas do bairro nobre de Ribeirão Preto. Eu não levava malas, apenas uma mochila velha com o teste de DNA, os recortes de jornal e as poucas roupas que eu mesmo havia comprado com o suor do meu trabalho informal. Ao fechar o portão de ferro pela última vez, o som metálico não pareceu um adeus, mas o destrancar de uma cela que me manteve cativo por 29 anos. O ar da manhã estava fresco, mas eu sabia que, em poucas horas, o calor seria sufocante. No entanto, pela primeira vez na vida, eu não me importava com o clima. Eu tinha um destino. Peguei um ônibus intermunicipal na rodoviária. O cheiro de óleo diesel,
café de garrafa térmica e pão na chapa que impregnava o terminal era, para mim, o perfume da esperança. Sentei-me perto da janela, observando a paisagem mudar conforme deixávamos os condomínios de luxo para trás. O asfalto dava lugar a terras roxas, canaviais infinitos que balançavam com o vento, como se estivessem sussurrando segredos guardados por décadas. Meu coração batia num ritmo frenético, uma percussão descompassada que ecoava nos meus ouvidos. Eu estava indo para Sertãozinho, a apenas alguns quilômetros dali, mas parecia que eu cruzava um oceano para encontrar um continente desconhecido, a minha própria origem. Encontrar o endereço de Clarice não foi difícil. O investigador que contratei havia sido preciso. Ela morava em um bairro de periferia, onde as casas eram coladas umas às outras e as ruas eram estreitas, com crianças correndo atrás de bolas de plástico e o som de rádios de pilha tocando sertanejo raiz. Parei diante de uma casa pequena, pintada de um azul já desbotado pelo sol, com um jardim modesto, mas impecavelmente cuidado. Haviam 11 horas de várias cores e um pé de arruda perto do portão de madeira. Respirei fundo, sentindo o cheiro de sabão em pó e amaciante barato que vinha do varal nos fundos. Quando bati palmas, uma mulher saiu pela porta lateral. Ela usava um avental sobre um vestido simples de chita e segurava uma flanela. O tempo tinha sido cruel com ela, gravando sulcos profundos em seu rosto. Mas quando nossos olhos se cruzaram, o mundo simplesmente parou. Eram os meus olhos. A mesma cor, o mesmo formato, a mesma melancolia que eu sempre achei ser um defeito meu. Pois não? Ela perguntou com uma voz suave e cansada. O senhor deseja alguma informação? Eu não conseguia falar. Minha garganta parecia fechada por um nó indissolúvel. Lentamente, tirei o recorte do jornal de 1997 da pasta e o estendi para ela através do portão. Quando Clarice viu a foto do bebê desaparecido e a manchete sobre o apagão na maternidade, suas mãos começaram a tremer violentamente. A flanela caiu no chão de cimento. Ela olhou para o papel, depois para mim e novamente para o papel. Quem é o senhor? Ela sussurrou, as lágrimas já inundando seus olhos claros. Meu nome é Bernardo, mas eu acho que o nome que a senhora escolheu para mim foi outro. Respondi, com a voz embargada. Eu fiz o teste, Clarice. Eu não sou um deles. Eu sou seu. O grito que saiu do peito daquela mulher não foi de dor, mas de uma libertação que fora represada por quase 3 décadas. Ela abriu o portão com uma pressa desesperada e me envolveu em um abraço que cheirava a lavanda e a uma saudade que não cabe em palavras. Naquele momento, no meio de uma rua comum de Sertãozinho, eu entendi o que era ser amado. Não era um amor racionado por mérito ou por aparência. Era o amor do reconhecimento puro. Choramos juntos, sentados nos degraus da varanda, enquanto eu contava a ela sobre o quarto dos fundos, que ela me contava sobre as velas que acendeu todos os anos no meu aniversário, esperando por um milagre que o mundo dizia ser impossível. Mas a minha superação exigia justiça. Eu não podia permitir que Rodolfo e Estela continuassem suas vidas de plástico, como se nada tivesse acontecido. Com o apoio de um advogado que se sensibilizou com o caso e as provas irrefutáveis de DNA e os registros bancários da compra que encontrei no escritório, e o processo avançou como uma avalanche. A notícia estourou na imprensa local como uma bomba. Magnata de Ribeirão Preto indiciado por sequestro e falsidade ideológica, diziam as manchetes. A reputação que Rodolfo tanto zelou ruiu em poucos dias. A vingança não foi violenta, mas foi absoluta. Vi pelo telejornal o momento em que a polícia chegou à mansão para cumprir o mandado de busca e apreensão. Rodolfo tentou resistir, gritando-a sobre suas conexões políticas, mas acabou algemado diante das câmeras, escondendo o rosto com a mesma pasta de couro que ele usava para ostentar poder. Estela teve um surto nervoso e foi levada para uma clínica psiquiátrica, incapaz de encarar o desprezo da sociedade que antes a idolatrava. Sabrina, a princesa do império, viu todos os seus bens serem bloqueados pela justiça para o pagamento de indenizações. Ela, que nunca lavara um prato, e agora tinha que descobrir como sobreviver sem o dinheiro que fora sustentado pela minha dor. Meses depois,
a poeira começou a baixar. O processo criminal ainda corre e a justiça brasileira é lenta, mas o veredito social já foi dado. Eles são párias. A mansão foi a leilão para pagar dívidas e processos. Eu, por outro lado, vendi o pouco que tinha e me mudei definitivamente para Sertãozinho. Hoje, não sou mais Bernardo Ferreira. Mudei meu nome nos documentos para Bernardo de Souza, o sobrenome de Clarice. Agora, enquanto escrevo este relato, estou sentado na mesa da cozinha de azul desbotado. Não há luxo, não há ar-condicionado central e o café é coado em pano, mas meu prato está sempre cheio. E o mais importante, não é um prato de sobras. Clarice me olha do fogão, onde prepara um feijão com tempero de verdade, e sorri. Eu recuperei o tempo perdido, não o tempo cronológico, que esse não volta, mas o tempo da alma. A vingança mais doce não foi ver Rodolfo atrás das grades, embora isso tenha trazido paz. A verdadeira vingança foi florescer onde eles tentaram me enterrar. Eu sobrevivi à fome emocional, superei a rejeição de quem deveria me proteger e, finalmente, encontrei o meu lugar no mundo. Eles ficaram com o silêncio das celas e o vazio da desonra. Eu fiquei com o abraço da minha mãe e a certeza de que a verdade, por mais que demore, sempre encontra um caminho para casa. A história dos Ferreira acabou em cinzas, mas a história de Bernardo de Souza está apenas começando, escrita com o sangue que, finalmente, faz sentido.